Fala, turma, eu Lincoln Gadé, mais uma vez aqui com você, e hoje tem um assunto que está quente no mundo da tecnologia, na comunidade de tecnologia, e hoje vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, isso mesmo, mas não é inteligência artificial de um modo geral. Peraí, não estou falando de Gen AI ou IA generativa, sim, mas não de inteligência artificial geral, beleza? Então vamos falar aqui hoje sobre uma ferramenta que já está aí no mercado internacional há algum tempo e é uma ferramenta brasileira, pessoal, e ninguém sabe. Talvez nem você saiba, mas eu já estou vendo um burburinho aí nas redes, muita gente falando sobre ela, e hoje eu quero passear um pouquinho por essa inteligência artificial, porque a empresa lançou uma campanha que está indo até dia 18 de julho, então talvez, a depender de quando você está assistindo esse vídeo, essa campanha já não existe mais, mas até dia 18 de julho, se você clicar nesse link que eu coloquei aqui nos comentários, você vai ter como acessar uma conta freemium. O que é uma conta freemium? É uma conta premium com todas as funcionalidades de uma conta premium, só que gratuita. E isso é sensacional, dá para você fazer muita coisa por tempo ilimitado. Eu acho que só tem uma limitação, que é a quantidade de tokens que você pode utilizar, mas se tratando de uma ferramenta que você pode utilizar alguns recursos bem interessantes que nós vamos falar daqui a pouco, cara, vale muito a pena. Então vamos passear por essa ferramenta, vamos testar ela, ver o que é que de fato ela tem aqui. Eu e você vamos fazer isso juntos e, por fim, vamos tirar nossas conclusões. Na verdade, eu quero convidar você a tirar suas próprias conclusões com relação a essa ferramenta de inteligência artificial. E vem comigo, porque hoje o vídeo tá show de bola! Bom, já na tela aqui do StackSpot AI, vamos começar a falar sobre esse carinha aqui que tá... Tô apaixonado por ele já e, cara, tô utilizando mesmo no meu dia a dia, não com essa conta é uma conta nova que eu acabei de criar aqui, utilizando aquele link da campanha, tá, pessoal? Você vai me ver falar aqui um pouquinho sobre essa campanha, porque eu quero muito que você utilize e, cara, depois você vai curtir aqui e me agradecer, tá? Até 18 de julho, eu espero que você esteja assistindo. Espero que você esteja assistindo esse vídeo antes do dia 18 de julho, tá? Espero mesmo. Então vamos lá. O que é que a gente vai falar aqui, tá? O que foi que eu preparei aqui? O que é que a gente não vai falar? Já para quebrar as expectativas aqui, deixar alinhadas as expectativas, tá? Nós não vamos entrar no profundo aqui, no detalhe de como criar cada coisa. Vou passar aqui por cima de onde estão todas as coisas dentro do StackSpot, tá? Do StackSpot AI. Mostrar para você exatamente o que tem, quais são as possibilidades, e aí vamos combinar assim: se você tiver interesse em conhecer no detalhe alguma das ferramentas que forem trazidas aqui no vídeo, você comenta aqui, e aí, dependendo da quantidade de pessoas comentando, trazendo essa necessidade, eu vou vir criar um vídeo específico para isso. Combinado assim? Então vamos lá. Começando aqui pela parte de tokens. Pessoal, toda hora eu olho para esse carinha aqui do lado, porque eu acho uma coisa maravilhosa essa possibilidade de ter uma conta freemium e totalmente gratuito, poder utilizar todas as funcionalidades do StackSpot. São 2 milhões de tokens, pessoal. 2 milhões de tokens. Você utilizando o link que está na descrição do vídeo, tá? Você ganha 2 milhões de tokens e 1 milhão de tokens todos os meses. Isso mesmo. Você não ouviu errado, tá? São 1 milhão de tokens todos os meses, gratuitamente, até quando a StackSpot disser que dá para usar. Não tem um limite aqui, tá? Eu particularmente não vi um limite até quando isso vai acontecer.
Porém, a única limitação que a gente vai ter é da quantidade de tokens, e dá para a gente fazer uma gestão desses tokens aí para utilizar eles todos os dias e ter aí token para utilizar o mês todinho, tá? Dá bastante. Então vamos lá. Sem mais delongas, uma outra coisa bem interessante que eu curto, e aí é mais uma questão mesmo de você saber que existe, tá? E aí vai da necessidade de cada um. Aqui dentro da parte de perfil, a gente tem ali as configurações de perfil, a configuração básica ali onde você vai alterar e-mail, alterar informações pessoais. Você pode mudar aqui o tema, tá? Eu prefiro o tema escuro. E tem a opção do idioma. A StackSpot, o que eles fizeram? Eles começaram a construir o StackSpot AI de uma forma mais globalizada. Tá? E eu achei isso muito bacana, porque o StackSpot ele já está bem disseminado internacionalmente, fora do Brasil, e é uma ferramenta criada por nós aqui brasileiros, por uma empresa brasileira, totalmente nacional, e eu acho que a gente precisa honrar essa atitude dessa empresa inovadora que trouxe uma ferramenta incrível que está revolucionando o mercado, sendo utilizado por muitas empresas. Talvez você já até trabalhe em alguma empresa que utiliza o StackSpot. Se for o caso, comenta aqui, eu vou gostar de saber. Então eu mudo aqui o idioma, tá? Português, inglês, para ficar melhor para você. Um outro ponto, além da parte aqui do idioma, a parte de documentação, tá? Então você pode acessar a documentação do StackSpot aqui facilmente através da própria conta, e a ferramenta também disponibiliza idiomas aqui, inglês e português. Eu acho muito bacana, a documentação é bem detalhada, explica no detalhe, tem vídeos, tem tutoriais aqui bem explicadinhos. Então, se você ainda não nunca usou, é totalmente iniciante nessa plataforma, você vai conseguir aqui estudar ela e ficar bem avançadinho, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade de entrar no suporte, e aí um outro ponto aqui interessante é as extensões, tá? Você consegue utilizar o StackSpot AI nas IDEs da JetBrains e do VS Code, e funciona muito bem, muito, muito, muito bem. Falo para você porque, mais uma vez, eu uso, tá? Eu uso no meu dia a dia, e é incrível a integração das extensões com a plataforma. Você consegue fazer algumas coisas que são bem interessantes, como, por exemplo, você consegue fazer com que alguns agentes e algumas quick commands que foram criados tenha uma conexão com o projeto que você está trabalhando. Isso é muito show, cara. Eu posso trazer isso para vocês aqui em um outro momento, se vocês se interessarem. Talvez eu traga, tá? Então vamos lá. Você tem a opção, e aí dentro do próprio marketplace ali da IDE, você pode acessar e buscar ali por StackSpot AI, e você vai ter a possibilidade de instalar muito facilmente, tá? A parte de contents aqui, a gente não vai ter tempo, senão vai demorar bastante esse vídeo aqui para falar no detalhe de cada um, tá? Mas eu vou tentar trazer aqui algumas coisinhas bem interessantes, tá? Por alto, você vai ter aqui agentes, knowledge source, que são bases de conhecimentos, quick commands, que aí vai entrar muita parte de automação, tá? Se você quer automatizar alguns processos, os quick commands vão te ajudar para isso. As Stack AIs, que vão garantir um ajuste aprimorado no modelo de linguagem que você quer utilizar para determinados tipos de tecnologias. Aqui entra num ponto um pouco mais avançado do StackSpot, tá? E que dá para você criar coisas bem interessantes e bem aprofundadas com ela. Antes de começar a criar um agente, eu queria mostrar para você aqui uma coisa que eu achei bem bacana, que é a possibilidade de você já utilizar agentes compartilhados. Então tem alguns agentes aqui que já foram criados,
Eu não sei se de repente eu posso compartilhar um agente globalmente, tá? Eu fiquei nessa dúvida agora, eu nunca fiz. É, mas eu tenho aqui alguns agentes disponíveis aqui que já foram compartilhados, não sei se por usuário ou se é pela própria empresa, mas que facilita também o uso para quem já está ali atuando em uma área bem específica. E antes de entrar na parte de agentes, eu falei de uma coisa aqui que eu acho que é interessante voltar, que é essa questão da área de conhecimento, porque pode parecer que o StackSpot é uma ferramenta exclusiva para programadores e não é, tá? Eu vou poder utilizar ela também para jornadas de áreas diferentes. Como que eu posso fazer isso? Tá? Os agentes, eles não são exclusivistas. Eu posso criar agentes especialistas para qualquer área. Tá? Inclusive, os próprios agentes que foram criados aqui, que não são só 100% para programadores. E como que eu posso utilizar, por exemplo, posso criar abinhas aqui, ó, que legal. Como que eu posso utilizar um prompt apontando para um modelo que não seja exclusivo para programação? Aqui do lado, ó, eu tenho como clicar nesse carinha aqui, esse símbolozinho do StackSpot, e se eu vim aqui nessa opção embutido, eu tenho a possibilidade de mudar o modo, tá? Do StackSpot AI Code Gen para o StackSpot Flex. Olha só que legal. E quando eu faço isso, a princípio não muda nada aqui, mas mudou o símbolo aqui, ficou branquinho, mas eu vou poder criar prompts um pouco mais generalistas para áreas mais específicas. Por exemplo, haja como um profissional de turismo e liste para mim os principais destinos turísticos do Brasil. E aí eu não vou precisar, não vou precisar me preocupar em ter apenas um modelo exclusivo para programação. Então, olha só. Eu vou ter aqui, ó, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, né? Claro, como profissional de turismo, segue uma lista de principais destinos turísticos do Brasil, tal. E aí ele vai, até cita algumas coisinhas aqui, mas é bacana isso aqui, que eu poderia transformar esse cara no agente aqui, e você veria que a mesma pergunta que eu fiz aqui para um chat meio geral, se eu fizesse para um agente, ele iria trazer detalhes aqui muito mais interessantes, tá? Muito mais interessantes. E aí vamos voltar aqui para os agentes. Como eu disse, a gente já tem aqui alguns agentes criados, né? E vamos criar o nosso, tá? Olha só que legal, ó. Eu saí de lá da chat, mas ele continua aqui num pop-upzinho, onde eu posso utilizar esse chat aqui, ó. Legal demais isso, tá, gente? Legal demais. E eu vou utilizar isso aqui em momentos muito variados aqui no meu dia a dia, e isso aqui ajuda bastante, tá? Muito legal. Joinha aqui, ó. Joinha aí para vocês, galera. E vamos aqui agora criar o nosso agente. Antes de criar o agente, eu queria preparar o caminho, tá? Preparar o caminho de que forma, Lincoln? Eu tenho esse cara aqui chamado Knowledge Source, que são bases de conhecimentos. Ele já tem 2 aqui e eu vou criar um terceiro. Eu criei aqui antecipadamente, propositalmente, para mostrar uma coisa para vocês. Como que funciona essa base de conhecimento? Imagine que você precisa criar um agente especializado em uma área muito específica dentro da empresa que você trabalha. E você tem alguma ferramenta proprietária onde todas as documentações dessa ferramenta são de domínio da empresa, elas não estão públicas, tá? E aí, como que o meu agente pode ser especialista nessa ferramenta se esses dados não são públicos?
Tá. E aí entra um ponto aqui de segurança de dados muito interessante, tá? Que vocês podem dar uma pesquisada sobre isso lá na documentação, que é um dos grandes diferenciais do TechSpot, tá beleza? Só deixando aqui uma aspas para você pesquisar depois. E aí a base de conhecimento, ela é responsável por isso. Eu vou poder pegar todo aquele calhamaço de informações daquela ferramenta na minha empresa e jogar dentro dessa base de conhecimento para quando eu for criar o meu agente, eu possa dizer para ele, ó, essas informações você vai encontrar aqui nessa base de conhecimento. Muito legal, né? Agora, não quer dizer que eu vou utilizar essa base de conhecimento apenas nessa situação. Pode ser outras situações específicas, como, por exemplo, eu quero criar um agente que seja especialista em arquitetura limpa, vamos colocar assim, tá? Eu quero um agente especialista em arquitetura limpa. Beleza, mas eu vou ter arquitetura limpa e eu vou ter vários artigos, eu vou ter várias publicações, livros, autores que cada um entregam conhecimento sobre arquitetura limpa em um ângulo diferente. Então eu quero que o meu agente ele se detenha a utilizar o conhecimento daquele autor ou daquele artigo, daquela informação específica, e você pode utilizar a base de conhecimento, os Knowledge Source para isso também. Bem legal, né? E como que a gente cria Knowledge Source? Cara, coisa mais simples que tem. Eu vou vir aqui em criar Knowledge Source. Eu tenho 3 opções: API, personalizado ou grupo de snippets. Eu sempre utilizo personalizado, vale a pena você conhecer os outros, tá? Mas eu utilizo sempre personalizado por uma questão prática no dia a dia, para mim sempre funcionou. E aqui no personalizado eu tenho a opção de colocar o nome, então eu vou botar base de testes 3, super criativo. E aí vem aqui em descrição, base de testes. Tá? Um detalhe, pessoal, quanto mais específico você conseguir ser detalhista nessa descrição, melhor. Então eu vou criar aqui, claro, uma descrição muito criativa, mas vou criar dessa forma. Cliquei em criar, ele já abriu para mim aqui base de teste 3 e eu tenho a área de trabalho aqui dessa base de conhecimento, pessoal. É aqui que eu vou montar a minha estrutura de responsabilidade de conhecimento desse Knowledge Source. Por que eu falo uma estrutura de responsabilidades? O ideal é que você separe as responsabilidades dentro de cada quadrinho desse. Então, se eu vou falar sobre arquitetura limpa, eu vou pegar um tema específico de arquitetura. Vou pegar Solid e vou destrinchar o Solid aqui. Vou falar um geralzão sobre Solid, depois eu vou pegar cada responsabilidade, cada princípio do Solid e vou colocar aqui, tá? Eu vou pegar ali alguns tipos de arquitetura e vou separar o geralzão daquela arquitetura ali. Eu estou trabalhando com Portness and Adapters, por exemplo, e aí eu vou segmentando, tá? Então, quanto mais eu conseguir segmentar a informação por tópicos ali, é claro, se eu for colocar muito no micro, isso daqui talvez fique um pouco impraticável, mas se eu conseguir separar as responsabilidades, facilita o acesso a essa base de dados, tá bom? Dentro do tema que você precisa ali. E aí como que eu faço isso? Eu venho aqui em adicionar arquivo, e na parte de adicionar arquivo eu tenho a possibilidade de enviar um arquivo. Lembra do calhamaço que eu falei para você da documentação da empresa? Então vai ver que eu tenho lá uma série de PDFs e eu quero upar isso daqui na minha conta para gerar essa base de conhecimento. Eu posso fazer isso também. Ou eu tenho lá um site, ou tenho alguma outra informação que eu quero selecionar, copiar e colar, algum exemplo de código, algum exemplo ali de padrão que está sendo utilizado, e aí eu posso manualmente vir aqui copiar e colar essas informações aqui, tá?
base integrada de conhecimento, certo? Aqui eu posso ter a opção de gerar uma visualização, não é obrigatório, mas posso gerar uma visualização, ele vai formatar aqui com base no tipo de formatação. Às vezes eu estou utilizando um Markdown aqui, eu quero ver como que isso vai ser construído visualmente aqui dentro da plataforma. Então eu mando gerar essa visualização e assim que ela vai gerar, eu vou salvar. Tá? Ele vai processar aqui esse arquivo e vai adicionar ele na minha área de trabalho. Acabou de criar o meu bloco aqui. Pense nisso como um livro, capítulos e subtítulos, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um capítulo aqui dessa base de conhecimento. E aí, minha base de conhecimento está criada, tem o primeiro capítulo aqui, e eu posso utilizar ela já agora mesmo. E como que eu vou utilizar essa base de conhecimento? Eu vou utilizar ela aqui em um agente que eu vou criar. Eu vou vir aqui nos meus agentes, vou criar um agente. Esse agente, e aí tem uma dica aqui bem interessante que eu quero trazer para você. Olha o tanto de dicas que eu estou trazendo para você, hein, pessoal. Eu acho que só essas dicas aí já vale um joinha, já vale dar uma focinha aí, uma moral no canal. E se você está assistindo até aqui, está gostando, cara, se inscreve aí no canal, dá uma força. Isso daí ajuda demais para a gente estar trazendo conteúdos mais relevantes e cada vez melhores e com mais frequência para vocês, tá bom? Então, uma dica aqui sobre a criação desses agentes. Quando você vai criar um agente, você precisa descrever, colocar detalhes bem específicos do tipo de especialidade que você quer para aquele agente. Então, eu preciso colocar no detalhe aqui. Esses detalhes muitas vezes podem fugir alguma coisa. Então, o que é que eu posso fazer? Posso criar um prompt pedindo para ele descrever, criar uma descrição específica para esse agente. Como que isso seria? Poderia abrir um prompt ali qualquer e falar assim, ó, eu quero criar um... Quer ver? Vamos fazer isso aqui na prática, pessoal. Vou descartar aqui, ó, só para você entender, ó. Pronto, eu tenho aqui do turismo, fala assim, ó. Crie uma descrição especializada para esse tipo de conteúdo, onde essa descrição será utilizada em um agente especializado em turismo brasileiro. Eu poderia colocar aqui mais informações, como por exemplo, requisitos, respostas, exemplos, como que eu gostaria que esse agente se comportasse, qual é o tipo de especialidade, para que ele gere um prompt o mais próximo possível do que eu preciso. Eu quero, por exemplo, preciso que a descrição gere conteúdos eficientes e eficazes. Coisas desse tipo, tá, pessoal? Aqui eu tô colocando uma ideia, você pode melhorar bastante essa ideia aqui, tá muito simplista, mas ele vai trazer para mim aqui a descrição. Claro, aqui está uma sugestão de descrição especializada para um agente de criação de conteúdo, focado em turismo brasileiro, com foco, ó, entendeu aqui que era para um agente de criação de conteúdo focado, não é um agente de criação de conteúdo. Especializada para esse tipo de conteúdo. O fato de eu ter utilizado a palavra conteúdo fez com que a IA acessasse uma base de conhecimento voltada para a criação de conteúdo. Então, veja como é importante eu detalhar bem o meu prompt para que ele consiga gerar respostas corretas.
tá? Então eu poderia vir aqui e mudar isso, tá? Copiei isso aqui, só para vocês entenderem que você pode utilizar o próprio StackSpot para poder criar essa descrição do agente, ó. E aí eu jogo aqui. Tá? Então, descendo aqui, ó, para os prompts sugeridos, o que são esses prompts sugeridos? Muito provavelmente, você vai ter alguns prompts que são habituais. Exemplo, abriu o agente, você tem aquele prompt que você sempre vai pedir. Gere para mim um roteiro turístico para tal cidade. E aí você sempre tem aquilo. Todo dia você vai colocar aquilo lá. Então, exemplo, tá? Ao invés de você todo dia ter que digitar aquele prompt, você vem aqui e já cria ele, pré-define. Gere para mim um roteiro turístico para a cidade de Salvador, na Bahia. Pronto. Eu poderia criar vários desse, tá? E aí eu venho aqui, adiciono. Poderia adicionar um outro, tá? Mas eu vou manter só esse. Poderia criar vários. E aí, embaixo, eu tenho os Knowledge Source. Lembra dos Knowledge Source que a gente criou lá atrás? É aqui que eu vou utilizar ele. Então, eu tenho 3 aqui. Eu poderia usar 1, 2 ou os 3. E aí, o que é que vai acontecer? Toda vez que você utilizar esse agente, ele vai também utilizar essa base de conhecimento para te dar as respostas que você precisa. Que legal, né? E aí entra um ponto aqui ainda mais incrível, que eu acho aqui fantástico você ter isso disponível gratuitamente, que é a possibilidade de você selecionar o modelo de linguagem que você quer para esse agente. Eu já tenho aqui algo incrível, que eu estou utilizando o ChatGPT 4.1, tá? Da OpenAI, de graça. E posso vir aqui, ó, e ter acesso a todos esses outros. 4.5 Preview, cara. 4.1. Nossa, é isso aqui, tá? Posso selecionar aqui, ó, 4.5, tá? Posso selecionar o DeepSeek e tantos outros modelos. Eu vou, inclusive, deixar no 4.5 aqui, ó, tá? Posso fazer um ajuste fino aqui de temperatura, algumas informações interessantes aqui sobre a forma como esse agente vai se comportar. E uma vez que eu selecionei aqui o meu LLM, eu tenho ainda algumas opções de ferramentas que eu vou passar por cima aqui, que vamos supor que você quer criar um agente aqui que seja relacionado com algum tipo de instrução matemática. Então eu tenho ferramentas aqui para aprofundar ainda mais na questão de cálculos matemáticos, geração de gráficos, gerador de imagens, extração de conteúdos na web, buscas na web, Wikipedia e assim por diante. Eu vou até marcar aqui esses dois, ó. Marcar esse aqui, esses 3. Vou adicionar. Boa. Beleza. Antes de concluir, eu vou pedir para você dar aquele like, que eu acho que esse conteúdo valeu o seu like. Cara, talvez valha até a inscrição no canal. Diz para mim. Eu posso, inclusive, mudar aqui a carinha do meu agente. Não vou mudar agora, tá? Vou salvar o agente. Opa, esqueci do nome. Tour Agent Tour BR. Agent Tour BR. E olha, não tem nada a ver com programação. Se ligou? Eu acabei de criar um agente aqui que não tem nada a ver com programação. Só relacionado a turismo. Tá? E eu posso vir aqui começar a fazer um teste antes de concluir. E que teste vai ser? Olha quem está aqui. Gere para mim um roteiro turístico para a cidade de Salvador. Cliquei aqui, ele já criou para mim o prompt. Meu Deus, diz para mim, cara, o que é que você está achando desse vídeo? O vídeo está ficando um pouco além daquilo que eu esperava, mas estou tentando fazer o mais rápido possível, mas também não dá para cortar muito conteúdo, gente. Cara, tem muita coisa legal aqui nesse TechSpot. Olha só.
tanto de detalhes que ele deu aqui. E olha que a base de conhecimento que eu coloquei nem tem nada. E aí você pode se perguntar, poxa, se não tem nada na base de conhecimento, como que ele consegue achar essas informações? A base de conhecimento é um plus, é um a mais. Então toda vez que ele não conseguir informações detalhadas, mais precisas sobre aquela informação, ele vai recorrer também na base de conhecimento, ele vai buscar todos os lugares que são possíveis, né? E aí eu tenho pontos turísticos, gastronomia local, acarajé, moqueca baiana, festas, celebrações, já deixou tudo por tópico aqui, opções diferenciadas de hospedagem, tá? E ele me deu aqui algumas informações. Vou clicar em concluir, meu agente está criado, e como que eu faço para utilizar ele no dia a dia? Venho aqui em chat, e toda vez que eu precisar utilizar um agente meu que eu criei, vou inicializar aqui direto do... Abrir o chat, eu vou ter aqui, ó, vou clicar aqui nesse botãozinho, vou vir aqui em pessoal, e eu vou ter o meu agente criado aqui, ó. Seleciono ele, aplico, e tá aqui. Gere para mim o roteiro, tal. Vamos voltar aqui para os contents, enquanto isso, depois a gente volta nesse chat. E aí eu tenho, já falamos sobre os agentes, sobre os knowledge source, não vai dar tempo, a gente ficou aqui, quick commands para outro vídeo, Stacks AI para outro vídeo, mas o que são os quick commands? São ferramentas muito focadas ali em automação, tá, de processos. Os Stacks AI são ferramentas que, pelo que eu entendi ali, ele está um pouco relacionado com a especialização do modelo de linguagem que você está utilizando. Acho que vale a pena dar uma buscada mais sobre esse cara aqui. Tá. E voltando aqui para o meu carinha, algo aconteceu, como diz o baiano, existe algo errado que não está certo aqui. Então eu vou voltar para esse cara aqui, vou dar um stop e vou mandar de novo. Não é possível, cara. Não é possível. Vamos lá. Pessoal, testa aí, faz a mesma coisa. Agora faz também bem especializado, tá? Eu não vou upar aqui a ferramenta porque eu construí um agente aqui com praticamente nada e querendo tudo, então não posso reclamar muito não, mas olha, foi bem mais rápido. Então é isso, pode ser a questão do LLM, pode ser uma série de coisas, tá bom? Mas, pessoal, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado desse vídeo. Acho que dos vídeos aqui no canal, esse foi o vídeo que passou um pouco mais do tempo, mas também foi um dos vídeos, eu acredito que até o momento, um dos mais legais, tá? Gostei bastante de fazer esse vídeo com vocês e espero que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem e não esquece de se inscrever na conta aí freemium do Stackspot, conhecer essa ferramenta genial. Cara, até o próximo vídeo, tamo junto.